Olá, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio, da sexta semana da Páscoa, e espero que a liturgia nos ajude neste dia. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 ao 34. Paulo é, de alguma maneira, perseguido, ele é açoitado e colocado na prisão. Imagina, na prisão, se eu penso, se fosse comigo, não sei, cada um pense. Já imaginou, você está anunciando em nome de Cristo, é missionário, fala da ressurreição, que a morte foi vencida, que todo o sofrimento acabou, porque Cristo ressuscitou. Paulo está anunciando a este que fala que a morte foi vencida, que o mal foi destruído. É açoitado e colocado numa prisão. Mas que coisa, na prisão, quem que no meio de sofrimentos, de dificuldades, de problemas, como ele e Silas, cantam, rezam, cantam hinos a Deus à noite, no meio de uma cadeia, no meio de uma prisão, acorrentados. Era para entrar quase que em tristeza, em desânimo da missão. Não, estão alegres. Mais ainda, há um terremoto e atinge a cadeia onde ele está, as correntes se abrem, as portas da cela, poderia fugir, não fugiu. O carcereiro pensa que todos os prisioneiros fugiram, pensa em se matar. Paulo diz que grita do fundo da cela onde ele está, que não faça nenhum mal, todos os prisioneiros estão lá, etc. E ainda aproveita da prisão, desse lugar de horror, de sofrimento, de dor, para anunciar ao carcereiro e a toda a sua família. O que significa isso para nós hoje? Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, com todo isto de quarentena, pandemia e o que seja. Mas mesmo que não fosse isto, olha bem para a tua vida, eu também para a minha. Quantas vezes tantos sofrimentos, tantas dificuldades, tantos problemas, e muitas vezes a nossa tendência é murmurar, reclamar, maldizer. Alguns de nós entram numa tristeza, numa desesperança, não sei, algo. Quando a fé cristã é aquilo que me sustenta em momentos que seria humanamente absurdo ter algum motivo de alegria, de esperança, ainda mais de anunciar aos outros esta alegria, este Cristo ressuscitado, mesmo sendo perseguido, como foi Paulo e Silas, colocado na prisão. Ou seja, o espírito cristão nos deveria viver com outra força, com outro ânimo, com outro vigor, se de verdade temos feito uma experiência da ressurreição. Fazer a experiência da ressurreição não é não ter problemas, mas é quando aparece o sofrimento, a dificuldade, como eu vivo aquela situação? Como eu respondo? Com fé ou sem fé? Em Cristo ou fora dele? Esse é que é o difícil. E espero que o Senhor hoje nos ajude, diante de todos esses sofrimentos e dificuldades, a vivê-los na fé como Paulo e Silas, no meio de todo este sofrimento. O evangelho de hoje é do Evangelho de São João, no capítulo 16. Não? E aqui Jesus fala para os discípulos que ele tem que partir, é necessário que ele parta. É fundamental, porque senão não receberão os discípulos este Espírito. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Que coisa! Os discípulos não estão, como eu dizia outro dia, querendo muito o Espírito Santo, não. Eles querem Cristo. E ele falando da sua partida, da sua ausência, deixa os discípulos na tristeza, como dizia o Evangelho
do domingo, né, quando ele prometeu o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, porque ele percebe, os discípulos estão tristes. E Jesus fala que é necessário que ele parta, que ele suba, porque do céu apresentará as suas chagas ao Pai, daquilo que ele sofreu por nós, para enviar-nos esse Espírito. Aquilo que eu tentei dizer no domingo. Esse Espírito é a oportunidade da igreja arriscar-se na palavra de Jesus, ver essa ação desse Espírito nela e ver como ele a conduz, como fortalece, como a anima, a obra do Espírito Santo na igreja. Mas se Cristo não vai, a gente ainda fica agarrado nele. E é como alguém que tem o pai ou a mãe perto, que quando aparece um problema sempre socorre e defende. Não, o pai e a mãe não estão perto. É agora esse Espírito em mim que tem que me ajudar a saber como viver, como proceder, o que dizer, quando calar. É aquele que conduz a igreja, que dá discernimento, que dá sabedoria, que dá esse Espírito à igreja, de no mundo que cerca, que a persegue, que não a compreende, etc., como viver, como de verdade anunciar, como de verdade fazer da sua missão, ser testemunha de Cristo, do seu amor, da sua misericórdia. E aqui Jesus dirá algo interessante. Quando esse Espírito vier, mostrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. Que coisa! Este é o grande pecado do mundo, daquele que se afastou de Deus. Não acredita em Cristo. E como vive sem acreditar em Cristo, vive escravo das suas paixões, desejos e vontades, e às vezes vive uma vida vazia, ou de sofrimento, ou de angústia, ou de dependência de tantas coisas, uma felicidade muito efêmera, muito pequena, muito pobre. Porque Cristo lhe oferece ao mundo e a todos nós uma felicidade maravilhosa, mas se eu recuso a Cristo, fico apenas com a felicidade que eu mesmo posso dar-me a mim mesmo. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Cristo, como eu dizia, apresenta chagas ao Pai. Nós não temos como nos justificar diante de Deus. Somos justificados. Cristo é que nos justifica. Mas se eu recuso a Cristo, quem me justifica? Eu? Com as minhas atitudes, cumprimento da lei, esforço? Não dá. Com sacrifícios, com o que for, não consigo me fazer justo, justificar-me diante de Deus. Não. E do julgamento, porque o chefe, o príncipe, dirá outra tradução, deste mundo, está condenado. Alguns, outro dia escutava uma irmã que veio aqui na igreja rezar um pouquinho diante do Santíssimo, nesses dias que à tarde estamos com a igreja aberta para aquele que quer vir rezar, etc. E ela dizia, padre, estamos aí na briga, né? O bem e o mal, mas ela dizia uma coisa que ela acho que não pensou direito no que disse, que o mal e o bem, nenhum dos dois é um mais forte do que o outro. E como se estivessem numa luta. Não. Isso não é a doutrina católica. A doutrina católica é que o bem é maior do que o mal. Vence. O demônio é uma criatura submetida a Deus. E só age com a permissão de Deus, para também fortalecer a fé do homem, como em Jó. Deus permitiu Jó ser tentado, mas que para se visse a força da fé de Jó. Não é que Deus gosta de fazer a gente sofrer, não é isso, mas permite, para ver se essa nossa fé é verdadeira ou é uma fé, sei lá o quê, de que jeito que é. Não? Mas o demônio já está vencido para aquele que está em Cristo, para aquele que está unido a Cristo. E aquele que de verdade vive a fé em Cristo, de alguma maneira, aquele que não vive já está julgado, porque a maneira do cristão viver denuncia a maneira do outro que não vive em Cristo. Incomoda, faz o outro se sentir mal, porque olha, eu não amo, eu não perdoo, e tem alguns que amam e perdoam, e se incomoda, porque ele não consegue viver assim, vive escravo da avareza,
E o cristão, se vive bem a sua fé, viverá de um jeito que de alguma maneira manifesta o julgamento também diante do mundo, como Cristo. Diante da cruz, diante do mistério da cruz de Cristo, todos temos que reconhecer que somos pecadores, que foi a minha paixão, o meu pecado, a minha escravidão de mim mesmo, que levou Cristo à cruz, matou o autor da vida. Esse é o centro do anúncio do querigma. Por isso a cruz sempre nos denuncia, sempre ilumina a minha realidade, onde eu estou, em Cristo ou fora de Cristo. Este é o julgamento. E espero que sempre a cruz levantada nos coloque de verdade na condição de justificados, de remidos, daqueles que de verdade Cristo ofereceu a sua vida, o seu sangue, o seu corpo, por cada um de nós, para que nós fôssemos salvos, fôssemos felizes, de verdade vivêssemos em Deus. E espero que seja essa a experiência que cada um de nós viva hoje. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu que tem entrado na morte por cada um de nós, para que nós vivamos, morramos às nossas escravidões e paixões e vivamos no teu Espírito. Ajuda-nos de verdade a acolher esse Espírito em nós para fazermos obras de vida eterna. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso próximo encontro da reflexão da Palavra de Deus.